No episódio de hoje, eu vou ter um imenso prazer de conversar com um grande amigo, um cara que eu admiro, que venho tendo tido a oportunidade de trocar bastante, que é o Rafa Velar. Rafa, seja muito bem-vindo aos Segredos da Criatividade. Obrigado, meu irmão. Você sabe o quanto esse nosso papo aqui já foi feito em salas fechadas e é um prazer trazer isso para o Brasil inteiro. Obrigado pelo convite. Cara, e acho legal apresentar um pouco mais sobre você antes da gente mergulhar na conversa, porque nem todo mundo conhece. Eu tenho tido a oportunidade, né, de comprovar que quanto mais eu conheço o Rafa, mais eu gosto dele, assim, mais eu admiro a jornada e tal, que é um cara do bem, cara, buscando fazer coisas fodas, relevantes para o mercado, com um grande amigo meu, que é o Ricardinho, né? O Ricardinho foi que nos apresentou. Pouca gente sabe, né? Mas Sim. lá atrás, o Ricardinho estava falando de vir para o Brasil, eu fui um mega entusiasta, porque eu nunca duvidei que ele ia chegar e ia, cara, botar para fuder, ia arrebentar. E aí, depois de um tempo, ele veio e falou assim, cara, conhece o Rafa, que o Rafa é foda. E aí, enfim, muito legal ver vocês hoje juntos, construindo esse sonho gigante que é Adventures, assim. Então, conta um pouco aí da tua trajetória, né, de forma rápida, e um pouquinho, encerra contando o que é Adventures e o que vocês estão buscando fazer no mercado. Fechado. Mais uma vez, acho que só tem se confirmado, mas vou deixar um pouquinho para frente para a gente falar disso. Cara, assim, odeio perder tempo contando a minha história, odeio as pessoas que hackeiam o episódio para passar 28 minutos falando do seu ego e da tua história. Eu acho que, puta, quem quiser saber um pouquinho mais, tem muita coisa na internet, mas cortando uma história longa para uma versão curta, eu não sou publicitário de formação, eu entrei no marketing, entrei no empreendedorismo, hoje em dia eu estou à frente da Adventures aqui, mas eu entrei no empreendedorismo quase que por um acidente, eu saí da faculdade, fui trabalhar na empresa do meu padrasto, era uma empresa pequena, no Rio de Janeiro, aí do teu lado, ficava ali na favela da Maré, era uma empresa de tecnologia para a indústria, e basicamente eu entrei num negócio que faturava ali uns 2, 3 milhões de reais por ano, estava muito mal das pernas, tinha 8, 9 funcionários, e aí cortando uma história longa para uma versão curta, foi usando a internet, foi usando conteúdo, criatividade, e tudo que hoje em dia parece que ficou na boca do povo e está hypado, que a gente levou esse negócio de 2 milhões para 30, 40 milhões de faturamento, cresceu pra caramba a empresa, isso foi final de 2018, e aí começo de 2019 eu saí para montar um negócio meu de marketing, que chamava Velar Media, uma empresa de mídia, marketing e tecnologia, que eu cresci durante 2 anos também, até 150 pessoas. Somos vizinhos aí no Rio de Janeiro, inclusive até hoje da Winning. E aí, em dezembro do ano passado, me juntei ao Ricardinho para relançar a Avelar sob o nome de Adventures, e aí com o propósito de ser a primeira brand tech da América Latina, onde a gente vai usar a nossa plataforma de marketing em prol dos maiores anunciantes do Brasil e do mundo para mover resultados de negócio através de criatividade, mas não só isso, a gente também está apontando esse nosso canhão, que é Adventures, para a construção de marcas proprietárias, as DNVBs nas costas de celebridades. Os próximos 6 meses aí tem notícia grande, tem notícia boa vindo aí no mercado. Demais. É muito legal, né, ver isso de perto. Enfim, e tem 2 coisas que eu gosto muito assim do mindset de vocês. O primeiro é esse mindset de creator, né, que está no DNA da história, assim. Você do seu lado, Ricardinho, né, desde sempre, né, É tendo isso verdade. como visão, filosofia e sendo um grande embaixador do marketing, evoluir nessa direção. E o segundo, essa visão também de como a gente pode ser muito mais criativo em como monetizar esse mercado de creator, né? E como gerar mais e maior valor através dele. Enfim, então seria legal, conta um pouquinho dessa visão, Perfeito. dessa tese de DNVBs e como vocês enxergam o futuro desse negócio. Perfeito. Aqui é curioso, tá? Porque eu e Ricardo, a gente não fala sobre isso. Mas poderia se argumentar que Adventures é uma DNVB, tá? Porque no final do dia, os seus 2 principais executivos são grandes influenciadores, e não que a gente seja influenciador, eu sou um youtuber, etc. Não, nós temos muita massa, muita audiência, onde quer que a gente se comunique nos canais, e isso se converte em resultado de negócio para a gente. Mas agora, muito mais do que isso, não é sobre o resultado de negócio só. É sobre estar na trincheira, é sobre estar na arena. E aqui tem uma história muito bacana que eu acho que vale a pena contar, porque lá atrás, quando eu saí do negócio da minha família para começar um business de marketing, um business de criatividade, um business de conteúdo, o meu maior medo, Jean, era eu perder o pulso da realidade. Era eu me tornar um executivo que, por exemplo, hoje em dia, Adventures, cara, tá indo para mais de 400 pessoas já.
É eu me tornar um executivo que está vendo, cara, orçamento, está vendo, cara, planilha de DRE, está controlando a empresa através de reporte. E como é que eu conseguia crescer um negócio do tamanho que a gente está ambicionando, que é para as milhares de pessoas, mas sem perder o pulso da ponta? Porque o que eu mais valorizo é a criatividade que está na ponta. É o ato de você conhecer cada nuance da plataforma. E eu vi, no ato de me tornar um creator, um head para isso. Eu entendi que eu podia ser um grande executivo, sim, um alto executivo, mas que nunca perderia o pulso da trincheira, porque até hoje eu comando uma equipe de 20 pessoas, que é o, abre aspas, o Team Rafa, que produz 288 conteúdos por dia, e eu sou o diretor de criação desse negócio. E eu tô na trincheira do TikTok, e eu tô na trincheira do Medium, eu tô na trincheira da Twitch. E isso me dá uma condição de aprender, não através de manchete ou do novo relatório da AirAid. Nada contra, tá? Eu leio pra cacete. Mas me dá uma assimetria de informação, porque no final do dia, os livros que vão ser escritos esse ano, eles já não servem para quem está executando na fronteira da inovação. Os creators que você admira, que eu admiro, e que estavam, inclusive, por exemplo, no Arena semana passada, eles estão reagindo em tempo real, eles estão aprendendo alguma coisa essa semana. Então, o ato de se tornar um creator, e aí tanto para mim, para o Ricardo, pode não ter sido tão premeditado para ele quanto foi para mim, foi um grande head, porque eu acreditava que para construir uma das empresas mais criativas do próximo século, eu não poderia me tornar um cara que está gerenciando o PNL, que está gerenciando o OKR, além disso ser super importante, mas eu não podia perder o resto. Então, acho que essa é um pouquinho da visão. Isso tem um valor tremendo, porque quando eu entro numa sala hoje em dia para tomar uma decisão para uma marca ou para agregar um ponto de vista, eu estou falando de uma síntese que vem das manchetes, da teoria e de tudo que está estabelecido aí fora, que todo mundo tem acesso, mas eu tenho um ponto de vista assimétrico que ninguém tem. Eu tenho um ponto de vista porque eu leio 299 DM, 744 comentários por dia da minha marca. Eu sei como a internet opera, eu sei qual é a tensão do domingo agora, eu sei qual é a tensão dessa segunda-feira. E isso é totalmente assimétrico num mundo que se move tão rápido quanto o de hoje em dia, Jean. 100%, cara. Eu acho fascinante, né? Aprender com os creators sobre como manter o pulso na cultura, né? Tanto na cultura da rua, né, com o que está acontecendo lá fora, mas também com a cultura da sua audiência, né, do nicho, do universo que você está tocando com o seu conteúdo, enfim, com sua visão, com sua mensagem. E o que é muito legal ver é como essas, de fato, foram empresas que foram crescendo de forma exponencial, né? Porque na medida em que elas mantêm esse pulso na cultura e aprendem, né, numa velocidade que é cada vez mais rápida, isso permite encurtar os ciclos de evolução e interação e ajudar o organismo a florescer. E, de repente, né, você olha para trás e fala, porra, isso começou agora? Não, cara, tem muitos anos. A Winnie tem quase 7 anos. Quanto tempo desde que começou tudo? Lá no comecinho da lá. Quantos anos aí na trincheira? Tem 2 anos e 6 meses. Né? E o Ricardinho lá atrás também com uma bagagem gigante. Enfim, então, eu concordo muito, cara. E o Arena foi muito legal, né, que vocês fizeram agora, onde vocês dissecaram um pouco sobre quais são esses grandes aprendizados que as marcas podem extrair, né, do jeito de fazer as coisas dos creators. Então, conta um pouquinho de quais são esses grandes aprendizados, esse takeout aí, para a gente ter claro. Perfeito. E mais uma vez, esse é um ponto que o que você falou agora não é trivial, e eu acho que esse é um ponto interessante, né? O ato das grandes marcas, dos grandes anunciantes aprenderem de fato com o que os creators podem ensinar, eu acho que é um conceito que todo mundo aceita intelectualmente. É claro que eu posso aceitar. Então, intelectualmente a pessoa entende, mas é curioso porque a maioria das ações não refletem isso. E aí faço a conexão para o seu ponto. Você pega o que o Condzilla falou, o que a Natália Arcuri falou, o que a Gina Indelicada falou, o que o Baiano falou, ou o que o Pierre Montovani falou, alguns dos maiores creators do Brasil, falaram 3 coisas. Falaram sobre você tirar insights da sua comunidade, falaram sobre velocidade e falaram sobre volume. Se você para pensar a estratégia padrão de um grande anunciante hoje em dia, assim, salvo raríssimas exceções, essas não são as 3 prioridades deles. E quando você senta esses 5 top creators brasileiros, todos repetiram a mesma coisa. E aí que, por exemplo, você começa a ver um pouco dessa assimetria. Eu lembro muito bem de um relatório que vocês soltaram aí na Winnie há um tempo atrás, que era a diferença entre as marcas do setor financeiro e os creators do setor financeiro. O quão era gritante a diferença de engajamento e formação de opinião. E é curioso porque eu sou um cara muito prático.
eu não gosto de uma abordagem ou de outra. Eu gosto da abordagem que é melhor. E aí me parece quase anarquista você ter milhares de pessoas ouvindo a Arena, milhares de pessoas vendo os relatórios da Winnie, e quando param nas suas companhias, elas não fazem metade do que estão lendo ou que deveriam estar fazendo. Então, assim, falando dos insights aqui, para deixar um legado claro para todo mundo, foi sobre ouvir a comunidade, sobre volume de conteúdo. Uma pessoa como a Gina posta 27 vezes por dia, e sobre velocidade, porque um insight de uma tensão cultural que aconteceu hoje, às 11 horas da manhã, tem que ser aproveitado agora. A tensão cultural da quinta, 18 horas, já é outra. E a marca que não consegue ser relevante na cultura, ela acaba falando uma mensagem que não ecoa na avenida da internet. Então, velocidade, volume e ouvir a comunidade. Eu acho que são os 3 grandes insights que não só a gente respira aqui na Adventures, e a Winnie é muito parte disso, por exemplo, mas como os creators também, que tem que operar isso de uma maneira um pouco mais raiz ali, não tem uma puta ferramenta como a de vocês para fazer isso. Perfeito. Acho esses 3 insights os pilares de uma fábrica de conteúdo moderna. E é por isso que a gente criou o Winnie, né? Você sabe disso, que a nossa grande paixão é desenvolver tecnologia, né, para potencializar o processo criativo das empresas e ajudar elas justamente a escalar a criatividade, né? Porque o fato é, num contexto em que você precisa gerar cada vez mais conteúdo de forma cada vez mais ágil, você precisa redesenhar o processo para ele escalar, né? Enfim, qual a importância que você acha que dados, tecnologia, ferramentas têm para tornar isso possível? Cara, é tudo. Até a frase de vocês, quando eu digo a frase de vocês, a frase da Winnie, né? Que é data, como é que é? Creativity powered by data, não? Como é que é a frase de vocês? Tem duas que a gente usa, que é Tech Empowered Creativity, e tem outra que é Turning Brands into Creators with Tech Data. Empowered Creativity. Pô, então, cara, são os meus 2 briefings. Todo dia que eu acordo, eu falo assim, cara, como eu faço essas 2 coisas melhor? E aí, de volta ao teu ponto, tem um debate aqui que não é tão gostoso, mas que eu acho que a nossa indústria precisa ter como um todo, que é a redefinição da criatividade. Em que sentido, tá? Eu sou uma das pessoas que acredita que criatividade é a variável do sucesso. Agora, a criatividade, ela mudou radicalmente nos últimos 100 anos, porque antes o que era uma medida de criatividade era sobre subjetividade, era sobre você se sentir bem, era sobre você se sentir inteligente. Você sentava numa mesa com 6 pessoas e todo mundo tinha uma porrada de ideia, e aí você se sentia benzão, porque a ideia veio de você e você acredita nela. E aí, cara, você põe na rua, ninguém ligava muito para os resultados, era botar ideia foda na rua, era botar coisas artísticas. Só que no final do dia, o mundo mudou muito. E a maneira como as marcas precisam entrar nas conversas e ser representativas na cultura hoje em dia, ela não é mais só sobre a sua mensagem que você quer levar. Quando você tinha uma mensagem que você queria levar e o mundo funcionava só por uma via, tudo bem. Você pode pensar uma mensagem numa sala fechada e você empurra ela nas pessoas. Mas no mundo de hoje, se você tenta levar uma mensagem que não ecoa na cultura, você vai ser ignorado. Vai ser só você falando sobre essa sua mensagem, ao invés de você usar o poder da cauda longa da influência da internet para te empoderar. Então, o que eu acho sobre a tecnologia dentro do processo de criatividade? Número 1, ele te ajuda a partir de um ponto muito melhor, que é o ponto de vista do cliente, que não é sobre o ego do criativo que quer empurrar o que ele sonhou à noite ou a ideia que ele teve no chuveiro. É sobre o que a internet está falando, quais são os territórios mais quentes. Cara, será que existe um crossover entre K-pop e sertanejo? Puta, assim, vamos olhar os dados, vamos ver se existe. A Winnie pode responder aí para você nas próximas 24 horas. Mas a brincadeira aqui que eu faço é que os dados eles ajudam você a partir de um ponto de vista muito mais avançado. E num mundo onde você precisa de um altíssimo volume, isso é crucial. Porque se você parar para debater durante 8 horas cada ideia, fudeu. Você precisa partir dos dados, você precisa partir da comunidade, e a partir dali você cria ideias que são testadas em velocidade, em volume, onde as melhores ideias sobrevivem, as piores ideias você filtra, e esse processo é um pouco dessa redefinição de criatividade que a gente precisa. O craft ainda tem o seu lugar. Só que a grande diferença é que, na hora de você fazer um comercial que custa 5 milhões para produzir, 10 milhões para produzir, você hoje, em 2021, você pode chegar lá com a ideia já validada.
Você pode ter feito 18 comentários nas redes sociais, no Twitter, para ver se traciona. Você pode ter testado uns 4 produtos mínimos viáveis. Você pode testar as suas ideias no micro antes de ir para o ATL. Então, eu acho que muito do papel dos dados e da tecnologia é você empoderar o processo criativo para te dar escala, para te dar velocidade e para você chegar muito mais assertivo no seu grande momento, que esse precisa dar certo. Você falou uma coisa, cara, que a gente observa no dia a dia, que é transformadora na jornada das marcas e das agências, que é essa questão de você também otimizar o processo mesmo de aprovação. Assim, fala, cara, a ideia já chega validada, porque a verdade é a seguinte, eu acredito muito nisso também, de tudo que eu aprendi. Os criativos querem criar ideia relevante, cara, sabe? Também não existe uma coisa do criativo não queira criar ideia relevante. A turma quer criar, enfim, coisas que viram cultura, né? Que geram conversa. E existia, muitas vezes, um grande atrito, uma grande barreira no processo de aprovação. Porque, muitas vezes, esse processo, ele não só não permitia que ideias boas vissem a luz do dia, como ele também transformavam ideias boas em ideias péssimas, e quanto pior de todos, ele não ajudava ideias a crescer, né? Porque as ideias, muitas vezes, elas são sementes, elas estão verdes, e elas precisam ver a luz do dia para conseguir florescer e se desenvolver, etc. e tal. Então, acho que também pensar em como otimizar e evoluir esse próprio processo de aprovação, ele é fundamental. Até porque é humanamente impossível, né, no mundo de hoje, que você exija que um ser humano aprove os 300 conteúdos que a marca vai precisar fazer, né, com toda a profundidade necessária em cada um deles, né? Enfim, e conta um pouquinho como vocês estão fazendo aí dentro, o processo criativo de vocês, usando ferramentas, usando dados, usando a Winnie, é um prazer aí nosso aí, tá na mão do seu time. Então, conta aí um pouquinho para a gente como vocês fazem na prática esse processo acontecer aí dentro. Boa. A gente começou botando o pezinho na água, então, na hora que você entende que uma grande marca precisa produzir 300 conteúdos por dia, isso provoca uma mudança estrutural sobre como você faz tudo, tá? Então, a gente começou botando o pezinho na água, mas o ponto que a gente está hoje em dia, eu acho que pode servir de inspiração para muita gente que quer passar por esse processo, que a gente teve que repensar o modelo inteiro. A gente foi para um mundo onde grande parte das coisas não são aprovadas. Porque a gente descobriu que 90% do julgamento que era imposto em cima de uma ideia era subjetivo. E ela tinha muito mais a ver com o gosto pessoal de quem estava aprovando do que com a real efetividade ou o valor daquela ideia. Então, na hora que a gente entendeu isso, não só os dados têm um papel fundamental, porque você já chega mais embasado e sem opiniões, né? Você fala assim, essa ideia é boa porque olha essa tensão cultural aqui. Então, isso ajuda muito. Mas, mais do que isso, a gente reinventou esse processo de aprovação para uma camada das ideias que ainda não são os grandes momentos de marca, onde a gente entendeu, todo mundo aqui sabe que as ideias na Adventures nascem a partir dos dados e de tensões reais identificadas em comunidade e em minerações de sinais. Maravilha. Uma vez que todas as ideias nascem disso, se você vai julgar com uma opinião que vai contra os dados, você está sendo 100% subjetivo. Então, se o dado estava aprovando, significa que ninguém mais precisa aprovar essa ideia. E é claro que você precisa ter o tom de voz bem marcado. Isso nunca funciona numa marca que não tem um posicionamento muito claro. Então, são alguns dos pré-condições. Mas a gente, hoje em dia, a gente tem 3 etapas aqui de ideias. Tá? A gente tem produtos mínimos viáveis, a gente tem protótipos e a gente tem big ideas, que são key moments. Os produtos mínimos viáveis e os protótipos, eles não são aprovados. Uma vez que os dados deem origem a um insight e um creator nosso pensa numa execução, ninguém aprova esse negócio. Isso vai para o mundo. E aí o que a gente faz é reagir rápido para as ideias boas, a gente poder potencializar elas mais ainda, e as ideias ruins a gente tirar do ar. Mas a gente aceita que esse processo de teste e aprendizado ele é fundamental. Agora, quando você tem uma big idea e você vai, mais uma vez, ter que aprovar uma execução que vai custar 15 milhões para uma marca, aí você já tem não só os dados de plataformas como a Winning na originação da ideia, todo o track record de community management que foi feito ao longo do produto mínimo viável e do protótipo, todos os comentários que as pessoas deixaram enquanto você validava aquela tese ali. Você está muito mais pronto para chegar com uma ideia, com uma grande ideia que é inquestionável. Porque aí não é sobre o meu ego que eu quero empurrar uma ideia porque eu acredito que ela vai ser boa.
Cara, a live da Marília Mendonça, por exemplo, ela nasce de 4 semanas de War Room, validando qual seria a abordagem correta. Quando você vai para aprovar essa ideia, assim, quem negar é louco. Porque você sabe que o nível de engajamento está 3.000% a mais que qualquer outro tema na internet. Você sabe que aquilo vai tracionar. Você sabe que vai dar 1 milhão de pessoas na lista de espera 1 hora antes da live começar. Porque você já monitorou isso em execuções anteriores que tinham por objetivo testar aquele conceito. Então, assim, cara, dados são fundamentais para te dar velocidade, para tirar a subjetividade do processo de aprovação e para te dar a escala nas ideias que 2021 precisa. Assim, qualquer empresa que opera hoje em dia sem isso, cara, e a Winning pode ser um excelente primeiro passo para quem não faz, é completamente destoante do que é necessário para ser bem sucedido em 2021, cara. Cara, você acabou de falar um site que é gigante. Vou até reforçar aqui, botar aquele highlightar aqui na conversa. Né, até porque eu sei que vocês têm esse trabalho de também capacitar outras agências, né, em compartilhar o conhecimento, que é muito legal, que é, enfim, como realmente repensar o processo, né, reestruturar o processo para que ele permita a sua fábrica criativa a operar na performance necessária no contexto atual, né? Então, cara, incrível, muito bom. Enfim, então fica a dica aí, gente. E uma coisa que é um detalhe nesse processo que eu sempre chamo a atenção, eu sei que parece uma besteira, mas eu aprendi depois de muito tempo que não é, que assim, talvez uma das dicas mais objetivas e importantes que você precisa dar para o seu cliente marca, ou, né, você como gestor de marca, para o seu time, assim, galera, não vamos gastar todo o dinheiro no começo. Guarda uma boa parte do nosso budget para a gente usar depois que a ideia vai para a rua, né? Porque é isso, e torne isso um sistema em que você precise gastar cada vez menos para testar e validar, né, diferentes ângulos e caminhos para a sua ideia, e depois, aí sim, investir naquilo que você já validou, que tem maior performance, que gera maior engajamento, que é mais relevante, porque, no final das contas, é o que vai te trazer o melhor retorno, certo? Perfeito. Não, e assim, trazendo mais exemplos, tá? Você para pensar, e eu não vou abrir nome de clientes aqui ou grandes marcas por uma questão de sigilo, mas o contraste incrível sobre o que o Jean está falando agora foi uma reunião que eu, ele e Ricardinho tivemos na sede da Winning. A gente estava a pensar algumas ideias para uma execução de Halloween de uma grande marca de consumo. Cara, a ideia saiu em 15 minutos. Por quê? A gente olhou os dados, a gente olhou as tensões culturais, a gente olhou como é que a internet estava reagindo a esse tema. O Jean teve uma puta de uma ideia. Cara, essa campanha foi uma campanha de execução global aí fora, num insight de 15 minutos. E você contrasta isso com um brainstorming de 8 horas que nasce de um ponto de vista subjetivo e que não é eficaz e que só sai com uma execução. Cara, foi mal. Eu não tenho dúvida de qual modelo vence. E isso também vem junto com uma conversa, cara, que é uma crença, na verdade, que eu aprendi, né, moleque, que é o seguinte: para escalar o processo criativo dentro da sua empresa, para tornar a tua empresa uma fábrica criativa, né, junto com ferramentas e com método, né, com passo a passo, como você descreveu o método que vocês usam aí dentro, é muito importante vir junto um mindset, uma cultura, assim, e parte chave desse mindset, eu acredito que é essa ideia, cara, que realmente todo mundo no seu time é criativo, né? Todo mundo tem a capacidade de ter uma ideia incrível. E quanto mais você conseguir empoderar a tua galera, né, dar espaço, inspiração, autonomia, para que a galera coloque suas ideias para fora, né, tragam suas propostas, maiores são as chances de você criar coisas incríveis, né? Por isso que a gente acredita muito nessa ideia de empoderar a criatividade da turma, porque é isso, com os insights certos, olhando para os lugares certos, você treinando a tua galera nisso, cara, todo mundo pode chegar em ideias incríveis. Perfeito. E aí fica uma provocação, não só para todo mundo que está ouvindo a gente, mas para nós mesmos. O que será que a gente está fazendo para facilitar a vida do criativo na ponta? O que você acha que a gente está fazendo para empoderar a pessoa que está na ponta a ter uma grande ideia, seja ele de mídia, seja ele de planejamento, seja ele, cara, de criação mesmo, ou seja ele de negócios? Que tipo de sistemas será que a gente vai precisar construir, porque não existem aí fora, para que essas pessoas possam ser capazes de dar ideia? Bom, pronto. Outra coisa quase anárquica que a gente faz aqui na Adventures. Você sabe qual é uma atribuição
do time de negócios aqui, o que as empresas chamam de atendimento, dentro da Adventures? Eu sei, mas eu quero que você conte para a galera, porque é muito maneiro. Cara, community management, gestão de comunidade. Perfeito. Agora, levando isso, né, para o dia a dia das marcas, assim, entendendo que as marcas precisam dar esse passo, né? Elas precisam realmente criar conteúdo relevante, realmente construir uma comunidade em torno da sua marca, de apaixonados, né, pelo que você faz, de defensores daquilo que você acredita. Enfim, o que você está vivendo na prática hoje, dentro dos seus clientes, que são exemplos muito legais de estruturas e processos que estão evoluindo do jeito certo, na direção certa, para inspirar a turma que está ouvindo a gente. Maravilha. Bom, eu acho que algumas coisas que foram grandes acertos nossos nos últimos 6 meses, lembrando, a Adventures tem 5 meses de vida, tá? A primeira delas foi as metas da empresa, ou seja, as metas da criatividade e da mídia são metas de negócio. Então, essa foi uma das primeiras coisas que tem alinhado muito interesse, porque quando você cria accountability de media e creative por resultado de negócio, você alinha muito mais os incentivos e no final do dia, essas metas que a gente tem junto dos nossos clientes, aqui tem outro insight importante, elas são as mesmas metas que o CMO desse cliente. Então, você não tem uma disparidade do tipo, o parceiro de comunicação tem um grupo de metas e o CMO tem outra. Nos nossos clientes, as metas são as mesmas. As nossas metas são as metas do CMO. O que força a gente, em alguns casos, a ter meta de NPS. E que, no final do dia, isso é um parceiro de negócio. E a comunicação tem um papel crucial de alinhar a expectativa para cliente, tá? Então, assim, no final do dia, esse é um primeiro ensinamento e é um processo, um sistema mais macro, mas que garante um nível de parceria muito interessante. Porque você não tem o parceiro de comunicação puxando para um lado, porque a meta dela está indo para cá, e o CMO puxando para outro, porque ele é cobrado e o bônus dele depende de outro negócio. Então, na hora que você alinha isso numa linha só, e você ganha clareza, você cria um sistema de parceria que se difunde em todas as camadas da companhia. Então, essa é a coisa mais macro que eu poderia falar. De um sistema um pouco mais micro, que tem mais a ver com empoderar a ponta, a gente tem lutado, e não são todos os clientes, tá? Eu diria que, hoje em dia, somente 20% dos nossos clientes fazem tudo que eu acho que eles deveriam fazer. Os outros 80% eu ainda estou no processo de convencimento, que, mais uma vez, eu adoro, eu entendo que é uma jornada e eu estou lá com eles para fazer o melhor pela companhia. Mas é você repensar o processo de aprovação. Eu acho que poucas coisas numa estratégia de marketing moderna deveriam precisar ser aprovadas. Todo o resto, você deveria descer de um posicionamento de marca indubitável, comunicado em todos os níveis da companhia, do board ao C-level, até todas as pessoas. Você precisa descer posicionamento de marca na companhia inteira e depois você precisa dar autonomia para as pessoas criarem coisa que vá de encontro ao posicionamento e você sabe que 10% dessas coisas não vão estar perfeitas. Mas você entende que o 90% mais veloz vai te permitir aprender muito mais e o net vai ser positivo. Então, a segunda coisa é você repensar o processo de aprovação e você cria aprovação para coisas que são irreversíveis, para coisas que são cruciais de serem feitas corretas, porque essas sim, uma visão contra, uma provocação pode fazer toda a diferença para te evitar de cometer um grande erro que você não se recupera. Mas assim, foi mal. Do post que vai para o Instagram hoje à tarde, do vídeo que você vai fazer com o influenciador no TikTok, cara, isso é velocidade. Isso é citar 60%, pronto, vai para a rua. E você testa e você tira a subjetividade do processo de aprovação. Então, uma outra coisa que eu recomendo todo mundo pensar é como é que você repensa a cadeia de aprovação com o seu parceiro e você cria mais autonomia para as equipes. Isso é fundamental. E a última coisa que eu queria provocar, que aí é o micro do micro do micro, é a gente, como indústria, repensar o job description. Será que, de fato, as únicas cadeiras de uma empresa de comunicação são redator, planner, mídia, diretor de arte e atendimento? Será? Será que as mesmas cadeiras e o mesmo job description que funcionou durante 50 anos funciona para 2021? Será que o mundo não mudou? Será que a fragmentação da mídia e as 17 plataformas que estão aí fora não exigem uma composição de equipe muito diferente?
Será que não é hora da gente formalizar o papel de creator dentro das marcas e dentro das companhias? Se a gente está ambicionando transformar as nossas marcas em creators, será que não começa por você estar tendo creators ali dentro? Será que, de fato, tem essa distinção tão clara entre estratégia e mídia, ou será que esse negócio deveria ser uma coisa só? E será que o community management não tem que estar na mão do atendimento? Então, são essas algumas das provocações que eu queria trazer para a indústria, e eu não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu garanto, todos os dias eu acordo me fazendo as perguntas certas e não aceitando as estruturas que eu sei que não estão perfeitas para o mundo moderno. Perfeito, sensacional, adoro e concordo. Assim, primeiro, essa questão de KPIs alinhados, né? Assim, de você realmente estabelecer, enfim, metas comuns, realmente tem um papel transformador, né, cara? Porque lá na minha vida preguiça, quando eu estava na Coca, eu falava muito isso, assim, cara, a melhor criatividade é aquela que soluciona problemas, né? Então, o nosso primeiro trabalho é desenhar e garantir que todo mundo entende qual é o problema que a gente precisa resolver, né? Qual é esse desafio macro, independente do canal, independente do formato, enfim, e garantir que está todo mundo sendo avaliado do quanto de valor a turma está trazendo para ajudar a gente a chegar lá, né? Então, eu realmente acredito muito nisso, cara. E isso, porque quando isso está muito bem definido, é só assim também que é possível dar autonomia. Porque exatamente. Assim, você não consegue dar autonomia sem essa estrela norte muito bem desenhada, ou vira o caos. Perfeito. 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 Eu vejo isso aqui na prática, né? Aqui na Winnie mesmo, assim, né? Eu comecei lá atrás com, né, carreira em agência, depois 7 anos em cliente, e aí me joguei como empreendedor de tecnologia, e aqui eu tive que aprender isso na prática, né? Ver assim, os outros cargos, outras funções, outros skills, outros conhecimentos, que no final das contas eu aprendi que vão ser importantes para todas as empresas, não só para as empresas de tecnologia, né? Então, por exemplo, você garantir que tem alguém, cara, ali que olhe o UX mesmo, né, do seu produto, da sua marca, né? Assim, pensar a experiência da tua marca, e conteúdo no final é experiência, né? Assim, quando a gente fala de que, porra, precisamos de forma obcecada buscar criar conteúdo relevante, no final a gente está falando, cara, a gente precisa ajudar a nossa marca a criar experiências positivas com ela através do conteúdo, né? Enfim, então eu enxergo muito isso, cara. Eu acho, assim, não só as agências, mas acho que a indústria toda, né? Ela vai evoluir e incorporar outras funções, outros capabilities, outros conhecimentos, porque é essa visão ali holística e plural que vai permitir soluções holísticas a serem desenvolvidas. Assim. Muito bom. Aleluia, irmão! Que essa frase que você soltou aí no final se materialize. Eu acho que viveremos um mundo de marcas mais interessantes. Com certeza. E eu acredito muito, cara, assim, que a gente está talvez num dos períodos da humanidade mais incríveis para trabalhar com marketing, com marca, né? Porque, enfim, tudo é possível, existem infinitas oportunidades lá fora, né? E que, enfim, depende cada vez mais só da gente, realmente, definir o que a gente quer fazer e correr atrás, assim. Enfim, então a gente já está chegando aqui para o nosso final. Conta aí, Rafa, assim, qual seria, né, de tudo que você aprendeu na vida, eu vou pegar esse quadro lá do seu podcast que eu adorei, o grande aprendizado que você gostaria de deixar para todo mundo que está escutando a gente, para inspirar eles a seguirem suas jornadas de forma virtuosa. Perfeito, Jean. Mais uma vez, cara, obrigado pelo convite. Eu acho que muito do que você puxa na indústria tem um overlap grande com o que eu puxo, e eu acho que, de fato, são agendas importantes. A gente vive um dos momentos mais incríveis para se trabalhar com criatividade da história, mas não se engane, porque o mundo precisa de novas regras. Então, assim, eu acho que fica esse push. Do meu lado aqui, eu acho que a principal coisa que eu tenho aprendido, e é uma coisa que eu tenho no meu DNA, mas cada vez mais eu entendo a importância disso, é que a gente está indo de um mundo onde a certeza era super importante. A gente vivia um mundo de certeza. Você queria saber qual era o teu resultado do quarto, e você queria saber exatamente tudo que você fazia no ano. A gente veio de um mundo de certeza. Você sabia quantas semanas on air você ia ter dentro da Globo. A gente veio desse mundo.
E a gente está indo para um mundo que a gente não tem certeza sobre nada. Agora, onde a gente precisa de clareza do que a gente acha importante e de quais são os princípios que vão guiar a maneira como a gente reage. Então, eu acho que essa diferença entre um mundo de certeza para um mundo de clareza, ela vai criar vencedores que são pessoas corajosas. Porque clareza é sobre você saber o que você acha importante, é você saber onde você quer chegar, mas você sabe que você não vai saber cada curva. Você sabe de antemão que você não sabe exatamente todos os passos, mas você tem clareza do que é. E aí você tem coragem para perseguir um objetivo num caminho incerto. O mundo moderno ele é sobre isso. Quem está buscando certeza vai não só se fuder, mas como se frustrar muito também. Porque a gente vive, se as primeiras 2 décadas desse século ensinaram alguma coisa para a gente, foi que a disrupção é comum. A cada curva que a gente vira, alguém muda um panorama. A gente não tem a menor capacidade de prever, nem forecastar eventos. E aí, como é que você vai querer ter certeza de alguma coisa? Então, acho que essa é um pouco da provocação. Façam a migração de um mindset de eu preciso ter certeza para um mindset de eu preciso ter clareza e coragem, porque eu não tenho dúvida que as marcas mais incríveis que vão ser criadas no próximo século, elas vão operar dessa forma. Sensacional, demais. Não tem jeito melhor da gente encerrar nossa conversa. E eu tenho certeza que a turma que escutou a gente aqui, de alguma forma, talvez tenha ganhado um pouquinho mais de clareza e se sinta inspirada para ter a coragem de se jogar nesse mundo de incertezas, porque está tudo aí para ser construído, gente, e a gente está numa posição privilegiada e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade, né? Rafa, incrível, cara. Obrigado, um prazer, admiração sempre. Ricardinho vem aí, vou chamar ele também para bater um papo aqui. Tamo junto, vamos nessa, brother. Boa sorte na jornada da Bank.